Olha, palavras podem machucar, né? E muito, especialmente dentro da escola. Mas qual é o impacto de verdade daquelas brincadeiras que muita gente diz que são inofensivas? Hoje a gente vai mergulhar no estudo brasileiro que foi investigar justamente isso, ouvindo quem mais importa para o futuro da nossa educação, os próprios professores em formação. Pois é, essa é a grande questão. Quem nunca presenciou na escola um apelido, uma piadinha sobre o jeito de andar de alguém, o jeito de falar, de se vestir? Muitas vezes, isso vem disfarçado de brincadeira. Mas a reflexão que esse estudo traz é: qual é o custo emocional real por trás dessas palavras? E é justamente nessa pesquisa que a gente vai fundo agora para entender como essas palavras afetam não só quem estuda, mas também quem vai ensinar. Vamos começar pela raiz do problema. O primeiro ponto que a pesquisa levanta é que no ambiente escolar existe uma espécie de regra não dita, sabe? Uma pressão constante que define o que é ser normal, como se todo mundo tivesse que caber na mesma caixinha. E essa regra tem nome: heteronormatividade. Agora, o mais interessante nessa definição é ver como ela vai muito além da orientação sexual. Ela cria um padrão super rígido para tudo: como se vestir, como se comportar, como falar. É tipo uma força invisível que vai moldando as interações sociais. E as consequências disso são gigantescas. Quando essa norma é imposta, qualquer pessoa que fuja um pouquinho dela vira alvo. E a pesquisa destaca uma coisa fundamental: não se trata só de orientação sexual. Mesmo pessoas heterossexuais que não se encaixam no padrão esperado de masculinidade ou feminilidade acabam sofrendo. Isso cria um ambiente de medo, de vigilância constante, que causa um sofrimento psicológico muito profundo. Então, como os pesquisadores fizeram para que os futuros professores sentissem o peso disso na pele? Bom, eles não se limitaram a perguntar. Eles criaram uma experiência de aprendizado ativa, de verdade. Vamos ver como isso funcionou. Tudo começou com este cartaz, que foi espalhado pelos corredores da universidade. O convite era direto: futuros professores participarem de oficinas dinâmicas. E o tema? As famosas e, muitas vezes, bem dolorosas piadas de gênero. A resposta, olha, foi surpreendente. As oficinas foram divididas em 3 etapas muito inteligentes. Primeiro, vídeos do dia a dia para sensibilizar e puxar conversa. Depois, uma atividade super criativa. Os participantes criaram paródias, o que forçou todo mundo a pensar no peso de cada palavra. Mas o momento de maior impacto foi, sem dúvida, a dinâmica dos balões. Foi uma experiência imersiva onde cada um sentiu na pele o que é ser rotulado, sem nem saber por quê. Tá, e aí? O que aconteceu quando esses futuros professores passaram por tudo isso? As descobertas foram muito além dos dados frios. Foram revelações emocionais, profundas e, para muita gente, transformadoras. Usando questionários como este aqui, os pesquisadores começaram a mapear o terreno. As perguntas eram diretas, investigando as experiências de cada um. Você já sofreu preconceito? Você já ouviu essas expressões em conversas com amigos? Era hora de jogar luz sobre o problema. E aqui estão algumas das expressões que apareceram. Palavras que, infelizmente, são muito comuns por aí. O mais revelador é perceber que elas não miram apenas a orientação sexual, mas atacam qualquer pessoa de qualquer orientação que fuja do comportamento de gênero que é esperado dela. E aí vem um ponto-chave. A pesquisa identificou que a pressão sobre a masculinidade é imensa. Homens que não demonstram o que a sociedade considera uma postura viril são frequentemente os alvos principais, o que só mostra como essa norma afeta todo mundo. Conforme as atividades avançavam, a ficha começou a cair. A experiência de se colocar no lugar do outro gerou uma onda de emoções muito fortes. Indignação com o preconceito, tristeza pelas vítimas e, para alguns, aquela realização difícil de que talvez já tivessem feito parte disso sem perceber a gravidade. Foi um momento de clareza, sabe? Aquilo que era visto como natural ou só uma brincadeirinha ganhou um novo significado. Os futuros professores entenderam a conexão direta entre essas palavras e o isolamento, a dor e o sofrimento psíquico de quem as escuta todo santo dia. E tudo isso nos leva à grande questão. No meio desse cenário todo, qual é o papel de quem educa? E por que essa pesquisa é tão importante para o futuro da educação no geral? A conclusão do estudo é forte e aponta para uma falha crítica, quase uma ponte quebrada na formação dos professores. De um modo geral, os cursos não preparam esses futuros profissionais para lidar com a diversidade em sala de aula, deixando um abismo entre a teoria e a realidade da escola. Mas o estudo também mostra um caminho. A pessoa que educa não pode ser neutra diante do preconceito. Ela tem o poder de ser a primeira a questionar estereótipos, a ser um modelo de respeito e a transformar a sala de aula num espaço onde todo mundo se sinta seguro para ser quem é. E a gente termina com essa reflexão.
O estudo mostra que o preconceito é uma construção social que é reforçada o tempo todo pela linguagem. Se isso é verdade, a sala de aula com educadores bem preparados talvez seja o lugar mais poderoso para começar o processo de desaprender isso e construir um futuro com mais respeito.